Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 25 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Segunda Reis 25, 1. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. 2 Reis 25, 2. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. 2 Reis 25, 3. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. 2 Reis 25, 4. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. 2 Reis 25, 5. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. 2 Reis 25, 6. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. 2 Reis 25, 7. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. 2 Reis 25, 8. E no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. 2 Reis 25, 9. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. 2 Reis 25, 10. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. 2 Reis 25, 11. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. 2 Reis 25, 12. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. 2 Reis 25, 13. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. 2 Reis 25, 14. Também tomaram as cadeiras e as pás, e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. 2 Reis 25, 15. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. 2 Reis 25, 16. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. 2 Reis 25, 17. A altura de uma coluna de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha um capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre. E semelhante a esta era a outra coluna com a rede. 2 Reis 25, 18. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. 2 Reis 25, 19.
E da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que vinham a face do rei, dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e há 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. 2 Reis 25, 20. E tomando os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia, 2 Reis 25, 21, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. 2 Reis 25, 22. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que eu deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael mata. 2 Reis 25, 23. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por maioral, vieram Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e a Joanã, filho de Careá, e a Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Janazias, filho do Macatita, eles e os seus homens. 2 Reis 25, 24. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: não tem mais ser escravos dos caldeus, ficai na terra e servir ao rei de Babilônia, e bem vos irá. 2 Reis 25, 25. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. 2 Reis 25, 26. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam aos caldeus. 2 Reis 25, 27. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhes falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. 2 Reis 25, 29. E lhe mandou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença, todos os dias da sua vida. 2 Reis 25, 30. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Bem, vejamos agora alguns comentários com relação ao capítulo 25. Diz o seguinte, 25, 6. Ribla, situada no rio Orontes, ficava junto a uma das rotas comerciais mais importantes da região e foi usada por Nabucodonosor para suas operações militares. 2 Reis 25, 9. A destruição do templo. Uma vez que o povo do concerto não honrou o templo onde Deus havia colocado seu nome, ele permitiu que esse local fosse destruído. E as colunas de bronze, comemorando o estabelecimento de Israel pelo Senhor, fossem levadas embora. 2 Reis 25, 22. O comentário é o seguinte: Judá se tornou uma das províncias da Babilônia. Uma inscrição encontrada em Laques identifica Gedalias como primeiro-ministro sob a liderança de Zedequias, sendo nomeado governador da província sob o domínio de Nabucodonosor.
2 Reis 25, 23. Mispa. Uma vez que Jerusalém se encontrava inabitável, o governo foi transferido para Mispa, onde Saul havia sido proclamado rei. 2 Reis 25, 24. Os caldeus eram um grupo étnico predominante no Império Babilônico. O capítulo 25, com relação aos versículos 25 e 26, há o seguinte comentário. A nomeação de Gedalias provavelmente havia sido um gesto de boa vontade da parte de Nabucodonosor para com aqueles que ainda viviam em Judá. No entanto, Gedalias era odiado pelo povo, pois este o considerava um traidor devido ao seu cargo oficial. Foi assassinado em Mispa, juntamente com uma corporação de babilônios. Temendo uma represália, muitos dos habitantes de Judá fugiram para o Egito. Depois do exílio, iniciado em 586 a.C., é provável que Judá tenha sido incorporado à província de Samaria. Todas as cidades fortificadas foram completamente destruídas. A população de Judá, que no auge do reino, durante o século VIII, havia chegado a 250 mil, caiu para menos de 20 mil. Enquanto isso, os mestiços de israelitas e cananeus ao norte praticavam uma mistura de paganismo e culto a Yahvé. E o último comentário com relação ao versículo 27 diz o seguinte: a libertação de Joaquim, apesar de o povo de Deus ter desobedecido e trazido sobre si o jugo na forma de exílio, um descendente de Davi sobreviveu. Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, deu a Joaquim uma posição semi-oficial na corte. Apesar do desespero do povo, o livro termina com um tom de esperança. O julgamento havia sobrevindo conforme prometido, mas ainda assim Deus havia se mostrado rico em misericórdia, prenunciando o livramento do seu povo escolhido em cumprimento às suas promessas. Bem, então alguns comentários, mas não foram, alguns versículos não foram lidos, nesses comentários. E aí nós agradecemos e encerramos hoje a leitura do capítulo 25, do livro de 2 Reis. Muito obrigado por me escutar. Esse é o último capítulo do livro de 2 Reis. Meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se o senhor assim o permitir.